Estamos de volta! E aí, turminha querida? Tudo bem com vocês? Professor Anderson Baciotti, chegando aí para mais um vídeo no canal. Eu sei que vocês estão bravos comigo, que eu sumi e não postei mais vídeos no canal já faz algum tempo, né? Para quem lembra, nós estivemos com o projeto da prova do mérito do governo do estado de São Paulo e eu fiquei muito feliz em poder contribuir aí com mais de 40 aulas com o pessoal e muita gente dando resultado, né? O feedback positivo e eu fiquei muito feliz com isso, né? Centenas de professores que utilizaram do nosso canal e conseguiram alcançar a nota e conseguiram então evoluir na prova do mérito. Eu, né, sou prova viva de que isso funcionou, porque eu consegui passar em todas as etapas, né? Consegui evoluir em duas, porque precisava do interstício, né? E já recebi o dinheirinho, né? Fiquei muito feliz. Hoje a ideia do vídeo não é falar da prova do mérito, é fazer aí, ter a fala do edital 2025 de Avaré. É isso aí, né? Um novo edital do concurso com a banca Indepac, uma banca que eu conheço bem, uma banca que eu já passei várias vezes, inclusive me efetivei aqui em Avaré como supervisor de ensino por intermédio dessa banca, né? Então, a gente vai trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre o edital. Vou fazer aqui o edital verticalizado com vocês, de forma rápida, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Peço que vocês se inscrevam no canal, né? Em algum cantinho aqui vai ter um sininho e um ícone de inscrição, tá? Peço que ajude o canal. O que nós vamos falar resumidamente aqui do edital de Avaré, né? Nós vamos dar foco no edital da educação, tá? Tem o edital também da saúde para enfermeiro, mas a gente vai focar no de professor, tá? O edital de Avaré para educação, a gente vai fazer então a análise da idade para poder tomar posse, as inscrições, onde são feitas essas inscrições, tá? Qual é a data que abre as inscrições? Qual é o dia que fecha as inscrições, tá? As provas. Como serão feitas essas provas? Será que eu posso fazer a prova para 2 cargos? Que dia que vai ser essa prova, professor? Tudo isso nós vamos analisar aqui hoje, tá? Quanto vale a nota da prova? Será que tem nota de corte nessa prova? Eu já posso afirmar para você, tem nota de corte, tá? Então, fique conosco aí, que o vídeo tá recheado de informações para vocês. Prova de título vai ter, né? Classificação, como que se dá a classificação? E será que a prefeitura tem um número grande de vagas para chamar? Porque a princípio quem viu ali, né, é cadastro de reserva, né, uma vaga ou outra. Então, vamos ver aí o que a gente tem de informações para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se fica bom. Eu acredito que eu fiquei no cantinho da tela para vocês. Então eu vou começar a rabiscar um pouco. Opa! Eu vou colocar minha canetinha aqui então. Vou pegar uma caneta bem fina para a gente poder fazer alguns rabiscos aqui e facilitar o entendimento para vocês, ok? Deixa eu só ver se eu não vou atrapalhar ali no cantinho. Eu acredito que não. Vamos lá então. Bom, então tá aí, né? Estância turística de Avaré.
Esse aqui é o nosso caminho hoje. Então, temos alguns alunos que já seguem estudando para esse concurso comigo e a gente precisou fazer algumas alterações aí na nossa meta, porque mudou inclusive o que cai na prova, tá bom? Então, o prefeito da Estância Turística de Avaré, ele contrata então a INDEPAC. Esse é o nome da banca, que é o Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária, ok? Então vamos que vamos, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, o concurso. Fez o concurso, ele tem validade por 2 anos, isso é constitucional, né? Ele é válido por 2 anos e ele pode ser prorrogado por mais 2. Ele pode ser prorrogado. Ele não é obrigado a ser prorrogado, ok? Então ele pode ser prorrogado por mais 2. E aí aqui nós temos o quadro. Eu queria diminuir aqui para vocês, mas eu acho que não dá para diminuir isso aqui. Uma pena. Vamos lá. Então aqui nessa tabela nós temos o cargo de profissional de apoio escolar. Então eu acho que vale a pena a gente parar aqui um pouquinho, né? Porque ele é um cargo relativamente novo para a secretaria. Ele está em cadastro de reserva, ó, como outros cargos estão em cadastro de reserva, e muita gente manda mensagem para mim falando assim: Bassi, o concurso está em cadastro de reserva, você acha que vale a pena fazer? Né? E aí eu respondo para os meus alunos, eu falo: gente, cadastro de reserva é uma terminologia que a prefeitura coloca, né? E as bancas colocam, que é para que a prefeitura possa chamar quando ela tiver necessidade, entendeu? Agora, quando você tem um número de vagas já apontado no edital, por exemplo, se apontar 2 vagas, ele tem que chamar imediatamente aquelas 2 vagas, né? Se colocar 10 vagas, chamar os 10 de uma vez. Então o que acontece? A prefeitura coloca cadastro de reserva para ela chamar gradativamente, né? Analisando ali a parte financeira que a prefeitura tem disponível para poder fazer o pagamento dos seus funcionários, tá? Então, não pode sair contratando a torto direito aí, tá? Então, o cadastro de reserva é isso. Hoje nós temos profissional de apoio escolar? Não temos nenhum, né? Não temos nenhum de carreira. Aqui, ó, tá abrindo agora. O salário, 2.212 para 40 horas semanais e tem que ter ensino médio completo e o valor da inscrição R$ 62, tá? Agora, teoricamente, serão chamados muitos profissionais de apoio escolar, né? O que eles vão fazer? Eu já até fui lá, já fiz a leitura da função, tá? Por quê? Por ser um cargo novo, para a gente explicar aqui no canal, para que as pessoas tenham um pouco de conhecimento do que é o cargo, porque depois ela faz o concurso e depois ela fala: mas não sabia que era para fazer essa função aqui, então eu não quero fazer essa função. E aí a pessoa fica frustrada no serviço, tá? Então o profissional de apoio escolar, de forma resumida, né, ele é um profissional que ele vai atuar dentro da escola, dentro da sala de aula com o professor, ele vai recepcionar o aluno que é público da educação especial. Então ele vai recepcionar um aluno com deficiência, um aluno com transtorno do espectro autista, ok? Um aluno com síndrome de Down. Ele vai ser esse profissional, ele vai dar apoio no ambiente escolar. Então ele vai recepcionar esse aluno, ele vai ficar com o aluno dentro da sala de aula. Quando tocar o sinal e esse aluno tem que ir para o lanche, ele, na maioria das vezes, vai levar essa criança para tomar o seu lanchinho. A criança
muitas vezes utiliza fralda, ele vai ter que ir no banheiro com a criança, trocar a fralda da criança, fazer a limpeza e a higiene dessa criança, auxiliar em escovação de dente, por exemplo. Tá? Então, assim, não adianta fazer o concurso e depois falar assim, mas eu não tenho condições de fazer um trabalho desse. Né? Então, assim, você já tem que ter condições, saber, né, quais são as atribuições do cargo, porque depois você assume e não quer fazer o serviço. Tá? Isso acontece e muito. Tá? Vai ajudar na locomoção, às vezes a criança é cadeirante, então você vai ter que empurrar uma cadeira de rodas muitas vezes, ou ter que pegar a criança no colo, então você tem que ter um desempenho físico, tá? Que mais? Vai trabalhar junto com o professor, vai dar aquele apoio na hora da aula, estimulando a interação com outros colegas. Então, o aluninho está ali, você vai fazer essa mediação junto, você vai colaborar com o professor, às vezes o professor vai passar um jogo para ele, aí com esse aluno você vai poder participar junto, então você vai auxiliar o professor regente nas atividades. Tudo isso está lá no edital, contando exatamente isso que eu estou falando para vocês, do profissional de apoio escolar. Tá? E por último, lá na última linha, está escrito com letras garrafais, né? Que é obrigação do profissional de apoio escolar participar das formações exigidas pela secretaria. Então a secretaria vai fornecer muitas formações, né? E não tem esse negócio de, eu vou ter que ir lá fazer. Vai ter que ir lá fazer, faz parte da sua atribuição, tá? Então é legal a gente já ir discutindo isso, porque é um cargo novo, tá? As pessoas desconhecem e para saber o que vai fazer realmente, ok? Depois, seguindo aqui para não ficar muito extenso o nosso vídeo, aí nós temos os cargos de nível superior, tá bom? Aí vem assistente social escolar, que é um cargo novo também na nossa secretaria, não tem nenhum. Aí aqui está como cadastro de reserva. Será que vai chamar, professor? Precisa responder, né? Se não tem na secretaria e a gente está desesperado para ter um assistente social escolar, será que não vai ter? Então, é só aguardar o momento, né? Olha lá, ó. 3.660 é o vencimento inicial para 30 horas. E aí aqui os detalhes, né? Tem que ter nível superior completo na área de serviço social e tem que ter o registro, a carteirinha no CRES, ok? A taxa de inscrição é de R$ 82,00 lá no site da Indepac, que a gente já vai falar. Coordenador pedagógico, a mesma coisa, ó. É um cargo novo, né? Nós temos hoje 40 unidades escolares na nossa secretaria, sendo 20 EMEBs e 26, 6 que a gente fala é o Centro de Educação Infantil, né? Centro de Educação Infantil. Então, precisa de coordenador? Precisa, tá? Hoje nós temos o quê? Aproximadamente 20 coordenadores na Secretaria de Educação de Avaré, que são professores que estão designados para esse cargo de coordenação, porque não tem. Então precisa ter esse concurso. A partir do momento que tiver o concurso, que tiver tudo certinho formalizado, vai chamar esses profissionais para ocupar essas vagas. Então, teoricamente, nós temos aí que suprir, para continuar andando do jeito que está, pelo menos 20. Está vendo? Aí eles entram no nível 1A, tá? A nossa secretaria, ela tem um plano de carreira muito legal, tá? Eu gosto de falar muito, não vai dar tempo de explanar muito aqui, mas o nível, então só para já ir entendendo, tá? Que eu vou passando os outros cargos, você já vai entender. Então, por exemplo, o nível 1, a gente entra com a graduação, tá? O nível 2, a gente apresenta uma pós-graduação, lato sensu, dessas de 360 horas. O nível 3,
é quem tem mestrado. E o nível 4 é quem tem doutorado. Tá? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou chegar nisso aqui. No DPEB 1 tem um nível a mais, tá? No DPEB 1 tem o nível 5 aqui, tá? Daqui a pouco eu até falo um pouquinho para vocês. Então, olha que interessante, entra no nível 1, letra A. Só que dificilmente alguém vai ficar no nível 1 ganhando esse salário aqui, porque todo mundo hoje em dia tem pós-graduação, então quando você entra, você já sobe praticamente, dá mais ou menos ali 5% a mais no pagamento, tá? Tem uma tabelinha para isso. Então é interessante o plano de carreira. E sem falar que depois de 3 em 3 anos, você evolui também de letra, aí você vai para a letra B, depois você vai para C, para D, tá? Então é assim que vai escalonando o plano de carreira. Então você não fica parado na carreira. 40 horas semanais. E aí tem um detalhe para ser coordenador, né? Tem que ter pedagogia ou pós-graduação na área de gestão escolar. E experiência anterior comprovada de 6 anos de magistério. Ok? 6 anos de magistério e uma taxa de R$ 82. Outro cargo aqui, ó, diretor de unidade escolar, que é o diretor. Mesma coisa, ó, olha lá, ó. Uma vaga. Será que tem só uma vaga mesmo? Né? Será que não tem diretor que está para aposentar? Será que nós não temos nas nossas escolas diretor que está designado? Então, vai acabar chamando muito mais. Quando eu fiz em 2022 para diretor, eu tive a honra de passar em primeiro lugar. Né? Eu passei em primeiro lugar nessa banca. Então, assim, foi muito interessante. E era uma vaga só. Só que na hora que que chegou o telegrama para mim, foi o telegrama para mais 3 diretores. Né? Então, chamaram 4 de uma vez só, de tanto que estava precisando, tá? E depois foi chamando, passou do 10º, né, que foi chamado. Então, chama muita gente, turma, tem muita gente para aposentar, ok? Então, se você for fazer falando, tem só uma vaga, eu não vou fazer, porque tem que ficar... Esquece isso, turma, tá? Esquece isso, aprenda. Né? Eu sou concurseiro de anos, né? Eu faço curso para concurso há anos, então pode confiar no que eu estou falando. Não fique travado porque é uma vaga, porque é 2, porque você pode ter certeza que chama muito mais. Pode confiar. Aí, ó, nível 1, padrão A. Então vai entrar no nível 1, padrão A. Você apresentou uma pós, você já vai para o nível 2. No meu caso, eu tenho mestrado, eu iria para o nível 3. Tá? E quem tem doutorado vai para o nível 4. O salário 5.500, 40 horas semanais, e aí mesmo esquema. Graduação em pedagogia ou pós na área de gestão escolar, ó, e experiência de 8 anos de sala de aula, 8 anos de magistério. Então, é para ser uma pessoa com experiência para poder lidar ali no dia a dia. Tá? O que mais que nós temos aqui? Professor adjunto. Mesmo esquema, ó. Uma vaga. Professor, não vou fazer porque é uma vaga só. Isso, fica pensando assim, né? Aí você deixa a oportunidade para os outros. Poxa, vamos acordar para a vida, turma. Aqui, ó, nível salarial. Olha só que interessante, tanto o adjunto quanto o PEB 1, olha que interessante aqui para vocês entenderem, ó. Aí o aluno vai falar, nossa, por que vai começar no nível 2? Porque aqui tem um segredinho, né? Por volta lá dos anos 1996, quando foi feito esse plano, 2006, desculpa, esse plano de carreira, o que acontece? Tinha muitos profissionais da rede que tinha aquele antigo magistério.
Lembra do magistério? Né? A minha mãe fez magistério. Então eu lembro que ela terminou o colegial dela noturno, né? Minha mãe terminou quando eu tava grandinho já. Minha mãe teve que parar de estudar, mas eu lembro que ela fez o magistério junto com o ensino médio dela. Então o que era o magistério naquela época? O ensino técnico. Né? E no nosso plano de carreira, para esses dois cargos aqui, o nível 1 é então o ensino médio técnico. Só que hoje não existe mais. Hoje não pode entrar mais neste nível aqui. Né? O professor ele tem que entrar já no nível 2. O que é esse nível 2 do adjunto e do PEB 1? É a graduação. Ok? Então espero que tenha ficado claro que é a graduação. Se você tiver uma pós-graduação, para PEB 1 e para adjunto, você vai para o nível 3. Ou se você tiver mestrado, você vai para o nível 4, ou se você tiver doutorado, você vai para o nível 5. Ok? Então é por conta disso que tem essa discrepância nos editais aqui de Avaré. Tá? Acho que foi bem claro e segue o jogo. Ó. Os dois têm aqui os vencimentos, tá? O adjunto ganha um pouquinho menos que o PEB 2, que o PEB 1, perdão. 30 horas, né, semanais. Tem que ter licenciatura plena em pedagogia, tá bom? E a mesma coisa para PEB 1 aqui. O preço de R$ 82,00 e vamos que vamos. Olha lá. Agora vem os PEB 2. Olha só. Vamos colocar aqui então na telinha para vocês. Que interessante. Né? A nossa secretaria precisa muito desses profissionais. Né? PEB 2 de arte, PEB 2 de educação especial, PEB 2 de educação física e tem também o PEB 2 de inglês, que está aqui embaixo. Ó. Infelizmente não deu para eu colocar todos na mesma tela, ok? Todos eles ganham a mesma coisa, tá aqui, ó, todos com apenas uma vaga, ok? Então, uma vaga. Será que vai chamar só uma vaga? Acho que eu não vou ficar redundante aqui, né? Então, entra no nível 1 padrão A, todos eles. O valor da hora-aula R$ 22,55. Estamos na torcida sempre para melhorar. 30 horas semanais. E aí tem que ter as suas licenciaturas específicas. Vamos lá, ó. O de arte tem que ter curso superior em licenciatura em disciplina específica na área do currículo da unidade escolar do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com a legislação vigente. Então tem que ser aqui de arte, ok? O de educação especial, ele tem que ter curso superior de licenciatura plena em pedagogia, só que ele tem que ter especialização em educação especial com no mínimo 360 horas. Então é uma exigência isso. Se você não tem e eles te chamam, você não pode assumir, tá? Então prestar atenção nesses detalhes. Educação física, mesma coisa, né? Curso superior de licenciatura na disciplina específica e de educação física, você tem que estar com a carteirinha do CREF em dia, tá? Tem esse detalhe também. O PEB 2 de inglês, ele tem que ter licenciatura em disciplina específica da área do currículo da unidade escolar, que é o inglês, ok? Então, tá ali, não adianta fazer de espanhol que não vai aceitar, tem que ser o de inglês. E aí, para fechar essa parte da tabela, para entrar na outra parte, professor e intérprete de Libras, uma vaga também, nível 2, padrão A, R$ 19,08 a hora-aula, tá? 30 horas semanais, e aí as características para assumir. Licenciatura
em letras, com habilitação em língua brasileira de sinais, ou licenciatura em qualquer área e pós-graduação lato sensu em Libras. Professor, eu tenho graduação em biologia, só que eu tenho uma pós-graduação em Libras. Posso? Pode. Pode, tá? Tá escrito aí. Então tem essa facilidade que, para ser intérprete de Libras, o nosso concurso permite, tá bom? Psicólogo escolar, olha só, o cargo que a gente tanto almeja dentro da nossa secretaria, porque ele é um cargo fantástico. Temos apenas um psicólogo escolar hoje na nossa rede, né? Que é o nosso grande amigo Joseval. Um abraço para o Joseval. Se ele estiver vendo aí o vídeo, né? Deixa uma mensagem pra gente. Ele ajuda demais. Ele vai na escola, ele conversa com o aluno, ele conversa com a família, tá? Ele traça planejamentos de como melhorar, de como intervir naquela situação. Então, ele é brilhante nas suas sugestões e ele resolve inúmeros problemas. Ele é parceirão meu e o salário do psicólogo inicia então com R$ 3.660,37, 30 horas semanais, ok? E aí tem que ter o ensino superior completo em psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia. A taxa também de R$ 82, ok? Pensou o sonho, né? O sonho de todo mundo da educação é ter um psicólogo escolar em cada unidade. Pensou? Quem sabe um dia, né? Por enquanto a gente tem um que roda todas as escolas. Quem sabe entra um número relativo aí. O que mais? Supervisor de ensino. Esse é o meu cargo. Olha lá. Eu estou, né? Tenho o maior orgulho deste cargo. Eu passei em segundo lugar, tá? Eu passei em segundo lugar. Era uma vaga só e chamaram mais de 5 supervisores, né, que estão trabalhando conosco lá hoje. Nós somos em 8, né, no nosso plano de carreira somos em 8. Temos uma colega que aposentou há pouco tempo, né, a nossa querida Suedinha. Ó, um beijo para você, Suedinha, que está curtindo a sua aposentadoria. Então hoje nós estamos em 7, né, e ela era minha parceira. Eu estou órfão. Lá tô sozinho, né, junto com as meninas que atuam comigo no Funde, mas a Suedinha que atuava diretamente comigo, e eu fiquei muito triste com a saída dela, mas eu entendi que a aposentadoria é mérito dela e a vida que segue. Então, por exemplo, aqui nós temos um cadastro de reserva, e aí você passa, e aí possivelmente vai chamar você nessa vaga da Suedinha. Possivelmente dentro do momento oportuno que a prefeitura achar necessário chamar, tá? Entra no nível 1. Entra no nível 1, padrão A. Então, quando eu entrei, né, o nível 1 é a graduação, o nível 2 é a pós-graduação, o nível 3 é o mestrado. Então, eu fui para o nível 3, que o meu é com mestrado, tá? E eu estou no padrão A. Daqui 3 anos, o que acontece? Aí eu vou para o padrão B. E depois de 3 anos, e assim sucessivamente, tá? O vencimento inicial, 6.236, com 16 centavos, 40 horas semanais, tá? Então, é um trampo bem intenso. E aí, para poder, quais são os requisitos, Bassi? Vamos lá. Graduação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia, que foi com isso que eu entrei, né? Eu entreguei a minha pedagogia. Eu sou biólogo de formação, então eu tenho licenciatura em biologia, que é ciências biológicas. Aí eu fiz pedagogia, né? Fiz várias pós-graduação, fiz também o meu mestrado na área da educação. E aí eu pude entrar então com a minha pedagogia. Ou
ou eu poderia ter dado o meu diploma de mestrado apenas. Olha lá, ó. Pós-graduação na área da educação. Então, eu não precisaria ter feito a pedagogia. Claro que eu fiz, né? Porque eu gosto. Mas o mestrado já iria suprir, tá? Ou poderia ser uma pessoa com doutorado na área da educação também, tá? E tem que comprovar 8 anos de efetivo exercício no magistério, porque você tem que saber das legislações, né? E tal. E R$ 82,00 a taxa de inscrição. Então esse é o meu cargo lá e eu espero que um de vocês que estejam assistindo o vídeo, que tem interesse, venha conosco, que é um trabalho muito legal. E para fechar nossa tabelinha, o último cargo aqui, o vice-diretor de unidade escolar, cargo novinho também, cadastro de reserva. Então hoje nós temos aí alguns vice-diretores ajudando nas escolas de maior tamanho, né? Então nós temos vice-diretor na escola Salim, tá? Nós temos no Dondoca, nós temos no Orlando Cortez, entre outras aí. Mas é um número menor de profissional, tá? Então, se você for colocar na balança entre coordenador pedagógico, que é um cargo novo, e vice-diretor, que também é um cargo novo, que está iniciando, né? A gente pode fazer um balanço assim. Vai chamar muito mais, num primeiro momento, de coordenador pedagógico, porque é ele que está na linha de frente com os professores, ok? Já os vice-diretores seria para uma outra prioridade para a gestão junto com o diretor, né? Então, você tem que colocar no balanço aí o que você pretende. Ele entra no nível 1 padrão A, com R$ 3.998,49, o mesmo salário do coordenador pedagógico, 40 horas semanais, tá? E a graduação em curso superior em licenciatura plena em pedagogia ou pós na área de gestão escolar, ó. Então é o mesmo esquema do diretor, tá? E experiência anterior comprovada de no mínimo 6 anos de magistério. R$ 82,00 é a taxa. Beleza? Então acho que ficou bem claro aí para vocês da tabelinha. E vamos lá, que senão o vídeo fica muito extenso, tá bom? Condições para inscrição. Então, ser bem breve aqui, tá, pessoal? Ó, 18 anos completos, então eu fiz a divulgação para alguns alunos de ensino médio que têm vontade de fazer aí o concurso para profissional de apoio escolar, só que são alunos que ainda têm 17 anos, tá? Então vamos supor que ele passe na prova e em fevereiro já comece a chamar. Se ele não tiver 18 anos, ele não pode entrar, beleza? Então só para ficar claro, tem que ter 18 anos completos, certo? E vamos lá, turminha. É o resuminho aqui do que realmente importa, tá? Ó, para fazer a inscrição, olha só, entra no site www.indepac.seleção.net.br ou digita no Google, né? Concurso Avaré, vai aparecer lá o nome da banca, você vai entrar, vai fazer o seu cadastro, tá bom? E vai conseguir fazer a sua inscrição. Só que tem um detalhe, as inscrições vão abrir só no dia 20 de outubro. O dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou gravando esse vídeo na semana do dia 13 de outubro. Então eu estou gravando já com uma semana de antecedência com o edital na mão, tá? Inclusive já tenho alunos do meu curso que já estão estudando para essa prova. É uma prova que não dá para brincar, é uma banca complicada. Aqui, ó. As inscrições, elas se encerram, finaliza tudo, dia 14 de novembro. Então deixa anotadinho aí essas datas. O que eu sempre oriento meus alunos?
já faz a inscrição o quanto antes, já paga e fica livre. Eu já vi por experiência de professor, de aluno concurseiro. Eu já vi aluno esquecer de pagar o boleto, tá? E ficar achando que estava com a inscrição feita e perdeu o concurso, tá bom? Então prestem atenção nisso, tá? Já faz a inscrição, já imprime o boleto, já paga e fica livre, tá bom? Eu não gosto nem de falar isso, mas eu vou falar. Tá escrito aqui que até o dia 17 de novembro pode ser feito o pagamento, tá? Então tem gente que, eu vou deixar para pagar no último dia. Tudo bem. Se depois congestionar o sistema e der problema, aí é a sua conta em risco, ok? Então vamos lá. O que mais que eu tenho para falar do nosso edital? Edital extenso, um edital gigantesco, tá? Então, tem inscrição para candidato com deficiência? Tem. Se você é um candidato com deficiência, você tem direito a fazer e pleitear algumas porcentagens nas vagas? Tem. A sugestão que eu te dou é: veja certinho se a sua deficiência se enquadra, tá? Dentro aqui do rol deles, para você poder pleitear aí um número de vagas para os cargos. É válido para todos eles, tá bom? Tem solicitação de taxa de inscrição? Tem também. Não vou parar muito aqui, tá? Então, pessoas de baixa renda, né, que não vão ter condições de pagar os R$ 82,00, que é um valor relativamente caro para concurso. Eu ganho um salário mínimo, eu estou inscrito no CadÚnico. Posso? Pode. Só que eu sugiro que você faça a leitura o quanto antes, tá? Porque tem uma data máxima que você faz essa solicitação. Eles vão analisar para então poder validar a sua inscrição ou não, ok? Então, fique atento a isso. As provas aqui, ó. Vamos lá, vamos aqui, que aqui é muito importante, ó. Então, o concurso, ele tem 2 fases. Olha só que interessante, mas não é o que você está pensando, não. Vai ter prova escrita? Não, não é isso. Ele é classificado como 2 fases. Por quê? Vai ter uma prova escrita, que é o que todo mundo vai lá no dia e faz, e tem uma prova que se chama prova de títulos, que é a prova que você mostra a sua pós-graduação, o seu mestrado ou o seu doutorado, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Há pouco tempo eu vi um aluno que perdeu de ficar em primeiro lugar no concurso que teve aqui na nossa região, porque simplesmente não leu o edital e não entregou a pós-graduação. E a pós-graduação vale 1 ponto. A outra pessoa ficou na frente e ela perdeu, ficou em segundo, tá? Então, tomara que chame os 2 primeiros, né? Porque foi muito triste essa situação da candidata, ok? Então nós vamos ver aqui, vamos fazer uma análise das provas. Ó. Então, para o cargo de ensino médio, que é o profissional de apoio escolar, o que vai ter para ele? 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática e 5 de conhecimentos gerais, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes do que vai cair de português, matemática e conhecimentos gerais item a item. Eu já vou falar aqui já, tá bom? De maneira geral. Então, para o cargo de profissional de apoio escolar, vão cair ali 10 questões de língua portuguesa. O que cai em língua portuguesa, professor? É o que sempre cai na maioria dos concursos. É crase, concordância, colocação pronominal, interpretação de textos, tá? Se você quer saber o que cai tudo na prova,
é só você ir lá embaixo, no final do edital, que vai ter lá certinho especificando item a item do que cai de português, do que cai de matemática. Ou, né, por exemplo, os meus alunos que contratam o meu serviço, quem faz isso por eles sou eu. Então, eu já dou a aula do que realmente cai na prova, ok? Matemática, 5 questões, cai o quê? Regra de 3 simples, composta, juro simples, juro composto, equação, cai um pouquinho de noção de probabilidade de PA, de PG, tá? Então, itens assim. Conhecimentos gerais. O que entra conhecimentos gerais? Entra atualidades, tanto do Brasil como de Avaré, ali a parte de geografia de Avaré, as características de Avaré, um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de ciência do que acontece no Brasil, tá? E aqui, ó, então aqui é prova objetiva de conhecimentos básicos, tá bom? Então todos os cargos vão ter esse conhecimento básico. E prova objetiva de conhecimentos específicos. Aí são 20 questões de conhecimentos específicos que é relacionado ao cargo, ao profissional de apoio escolar. Então o que vai ter? Algumas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu dei uma olhadinha lá. Vai ter como atuar com a criança, enfim. São atribuições relacionadas ao cargo específico, tá bom? O de ensino superior, aí aqui abrange para todos, turma, todos, ó. Assistente social escolar, coordenador pedagógico, diretor, professor adjunto, PEB 1, PEB 2 de arte, ó, na outra parte aqui da tabela, ó. Professor de educação básica, de educação especial, educação física, inglês, psicólogo, supervisor, vice-diretor de unidade escolar. O que cai para todos eles? Mesmo esquema que eu estava falando aqui, ó. 10 de português, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos. Então, o que são esses conhecimentos específicos aqui para a galera do ensino superior? Aqui já é uma parte mais robusta. Então aqui cai a parte pedagógica, né? Que a gente tem que estudar avaliação, PPP, escola democrática, entre outros. E a parte de legislação, LDB, ECA, Constituição, tá? Entre outras legislações, que são desses 20 itens aqui. Então, se você fizer a soma do conhecimento básico mais o conhecimento específico, se você observar aqui, são 20 de conhecimentos básicos com 20 de específicos. Nós estamos falando aí em 40 questões na nossa prova. Quando eu fiz o concurso, eram 30 questões. Então, na minha época, foram 30 questões muito bem distribuídas ali, tá? Tive a honra de passar em primeiro de diretor e segundo de supervisor. Então, hoje sou muito feliz com essa minha atribuição nesse cargo, tá? E aí eu já vinha desenvolvendo atividades de concurso público com o pessoal fazendo aulas comigo. Muita gente hoje também consegue aí passar em diretor, supervisor, em outros cargos de outras regiões aí, tá? Que mais aqui? A prestação da prova escrita. Então, por enquanto, nós estamos falando da prova escrita. Aguenta aí da parte de títulos. Espera um pouquinho que já chega. Prova escrita, que são as provas objetivas. Quando que vai ser, professor? Tá chegando aí, ó. 14 de dezembro. Então nós temos praticamente meio mês de outubro para estudar, o mês de novembro
e meio mês de dezembro para estudar. Então é pouco tempo, são 2 meses de estudo, tá? Então quem está já se preparando já sai na frente. Então interessante isso aqui. Como que vai funcionar a aplicação de provas? Isso aqui que é legal. Então, por exemplo, aqui tem o período de aplicação A. Pode ser que aqui seja de manhã. Então, o A vai ser de manhã. Vamos brincar que é de manhã. Isso aqui vai ser orientado pela banca futuramente, tá? Pode ser que seja à tarde, o A. Mas vamos deduzir que é de manhã. Então, de manhã vai ser feito para esses cargos aqui. Então, você pode escolher um desses para fazer, tá? E para a parte da tarde, para um desses aqui, ó. Tá bom? Então você pode pleitear 2 cargos. De manhã, vamos pensar, você pode fazer inscrição para coordenador pedagógico, ou para diretor, ou para PEB1, ou para intérprete de Libras, ou para psicólogo escolar. Você pode fazer um desses. E aí você terminou, vai para casa, almoça rapidinho, volta e vem fazer a prova. Segunda prova pode ser feita de assistente social escolar, ou de professor adjunto, ou de arte, ou de educação especial, ou de educação física, ou de inglês, ou de profissional de apoio escolar, ou de supervisor, ou de vice-diretor escolar. Tá bom? Então seria interessante. Quando eu fiz para diretor no período da tarde e supervisor foi no período da manhã. Então, bem legal também essa divisão, porque permite você fazer 2 provas, né? Aí você tem mais chances, tá? E tem um detalhezinho também aqui, falando das provas, vou voltar um pouquinho. Dia 5, ó. Aqui, ó. Dia 5 de dezembro, eles lançam no site deles, é tudo no site, tá, turma? Inscrição, tá? Observação de dia de prova. Então, lá no site, no dia 5 de dezembro, então, vários dias antes da prova, eles já vão colocar os locais de prova e os horários, tá bom? Então, bem tranquilo aí, bem de boa, para a gente não esquecer essas datas. E segue o nosso editalzinho. Então, você vê que ele é bem extenso. E aí a gente chega então no julgamento da prova. Como que a gente faz isso aqui? Muita gente tem dúvida, muita gente fica perguntando, professor, mas eu vi lá que vale 100 pontos, mas são 40 questões, e agora eu fico na dúvida. Então, vamos lá, vamos resumir. Nós que somos concurseiros, né, que a gente vai fazer prova, a gente chega e fala, quantas que você acertou? Eu acertei 22. Eu acertei 25. Né? Então a gente tem o hábito de falar a quantidade de questões líquidas que nós acertamos, tá? E ponto, acabou. Então são 40 questões, o máximo que você vai poder acertar são 40. Só que para a banca, ela vai fazer uma pontuação para você, que vai de 0 a 100 pontos. Então, por exemplo, se você acertar 40 questões, você gabaritou a prova, você tirou nota 100. Então, disso, eu posso deduzir que cada questão vale 2,5 pontos. Olha lá. Ó. Minha letrinha tá esquisita aqui por causa da minha lousinha hoje, tá, gente? A lousinha não tá muito boa. Tá bom? 2,5 pontos cada questão. Agora, você vai ficar multiplicando quantos pontos? Pelo amor, para. Nós vamos lá, faz concurso. Acertei 32. Acertei 33. Estou na frente do outro. É assim que a gente faz. Tá bom? Para a banca, é essa pontuação aqui. Ok? Que mais? Tem um detalhe importante aqui, ó. A nota de corte. Então, aqui não tem choro. Isso é maravilhoso. Isso aqui seleciona um bom profissional. Nota de corte, tá? Então, a nota de corte tem que ser igual ou superior a 50 pontos. Tá aqui, ó.
tá bom? Então só vai ser habilitado quem acertar no mínimo metade da prova. Ponto. Então já deixa anotado isso aí. Quem não se preparar não passa na banca Indepac. Ou se passar, passa lá para trás. Aí não tem oportunidade de ser chamado, tá? Então preste atenção para se preparar, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Tem que se preparar bem, concurso público realiza o sonho de uma família, tá? Não é de uma pessoa só não. Então, tenha empenho que você consegue. Então, vamos lá. Fiz a prova, acertei 20 questões, professor, passei? Tá habilitado. Não passou, tá habilitado. Ok? Aí eles vão analisar sua prova de títulos, ok? Vai analisar sua prova de títulos e aí vai sair o score total de todos os classificados. Tem chance de entrar? Aí eu já não posso falar, tá? Aí vai ter que contar um pouquinho com a sorte, tá bom? Agora, fui lá, me preparei, fiz uma prova, que é o que eu falo para os meus alunos. Eu preparo os meus alunos para 80%. É isso que eu falo com os meus alunos. É olho no olho. Tá? Preparação para concurso público hoje, para realização de sonho mesmo, é 80%. Então, vamos preparar para 80%. Chega na hora, estou um pouquinho nervoso, faço uns 75%. Tá lindo. Tá lindo. Vai classificar entre os primeiros. Tá? Então o concurso hoje está muito concorrido e eu sempre oriento isso, tá? Eu trabalho sempre com 80%. Quando eu fiz, de diretor foi 95% da prova e de supervisor parece que 86% da prova, se eu não estou enganado, tá? Aí, eu fiz a prova, consegui acima dos 50%. O que vai acontecer? Vai somar a minha prova de títulos. Presta atenção aqui. Existem bancas que você vai fazer a prova no domingo e aí você pega o seu diploma da pós-graduação e leva ele embaixo do braço e leva ele lá na prova. Aí você entrega para o fiscal o xerox. Tem banca que é assim. Essa não, tá? Como que eu faço essa, professor? Essa daqui, você vai entrar no site da Indepac, tá? E você vai fazer o upload dos seus documentos dentro do site. Então, presta atenção. No final desse edital aqui, lá no finalzinho, tem uma folha que você tem que imprimir e aí você tem que colocar: eu, fulano de tal, tenho pós-graduação na área de educação 360 horas. Esse é o de pós-graduação. Aí eu coloquei no outro de baixo. Também tenho o curso de mestrado em educação, que era isso que eu tinha. Xeroco, né? Na minha época eu autentiquei, para não falar que é mentira. Coloco junto com o histórico, então tem o diploma e o histórico. Por isso que eu falo que tem que ver certinho ali, veja, faça a leiturinha com calma. E aí você vai fazer o PDF desse documento e enviar pela internet, pelo site da Indepac, neste período aqui, ó, que é no período de inscrição. Então não pode demorar, tá? Faça o quanto antes. Tudo certo? Então, essa prova de títulos, ela é importantíssima. E por que ela é importantíssima? Porque nessa banca aqui, ela soma tudo. Então, é uma banca que ela valoriza
o profissional que estuda. Ela valoriza o profissional que estuda, tá? Muita gente é contra isso. Só que eu sou a favor de valorizar o profissional que estuda. O cara fez mestrado, é mérito dele. Ele ficou 2, 3 anos estudando a mais do que muita gente. Ele fez doutorado, ele precisou ficar viajando 4 anos a mais, enquanto o povão curtindo festa e tudo mais, a pessoa viajando, gastando 4 anos para ter o título de doutor, e apresentação em congresso, e gasta com publicação de artigo. Então, assim, isso é uma opinião minha, tá? Eu sou totalmente a favor da valorização do estudo, sim. Tá? Então tá aqui, ó. A tabela de títulos deles, ela é somada. Olha só, tá até aqui em cima, aqui, ó. Ó, que o valor máximo vale 9 pontos. Pronto, acabou. Tá ali, ó. Então, olha só que interessante. Vou deixar ali com o rabisquinho de cima. Ó. Então, vamos supor, eu vou fazer essa prova. Lógico que eu não vou fazer, né? Mas até gostaria de fazer. Mas se eu for fazer, então, vamos lá. E eu apresentar a minha pós, que eu tenho uma pós em educação ambiental, vale 1 ponto. Beleza. Aí eu tenho mestrado. Mais 3. 3 mais 1 dá 4. Então, na minha prova, eu vou somar mais 4 pontos. Ok? Não é muito, mas vai ajudar com certeza na minha classificação. Tá bom? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que eu acertei metade da prova. Se eu acertei metade da prova, vale 50 pontos. 50 pontos mais 4 da minha pós com o mestrado, eu vou ficar com 54 pontos no meu score final. Beleza? É assim que faz. Vamos supor que o meu candidato, o meu concorrente, ele fez 50 pontos na prova também. Só que o meu concorrente, ele entregou o doutorado. Opa! Então aí o dele, 5 com 3, 8, com 1, 9. Então o meu candidato, ó, nós empatamos na prova, ele vai ficar com 59 pontos no final. Legal, né? Olha lá. E é isso aí, entendeu? Ah, e é chato, não sei o quê. É mérito do cara que fez o doutorado. Ele estudou, ele se dedicou, e a gente tem que pensar assim, entendeu? Que vai entrar uma pessoa que tem um nível intelectual que vai contribuir com a educação. É isso aí, ó, tá? Então tem que entregar tudo certinho, não pode esquecer aqui, ó, cópia do diploma devidamente registrado ou certificado, certidão e declaração de conclusão, tá bom? Então, fazer lá tudo certinho, eu oriento. Tira um xerox, faz a autenticação dele, ou se você tirar a foto dele e transformar em PDF também, tá? Então, vamos que vamos aí, ó. Aí tem a classificação final dos candidatos. Acho que é interessante falar que se empatar, o que acontece? Como que a gente desempata? Tá? A nota final de cada candidato. Se não me falha a memória, posso estar enganado, tá? Mas se não me falha a memória, quando eu fiz para supervisor, o moço que passou na minha frente, a gente empatou em termos de ponto. Ele tinha doutorado, eu estava com mestrado, e aí na somatória de tudo a gente, pumba, empatou, né? E aí o que desempatou na época? A nota... o que desempatou na época, se não me falha a memória, foi a idade dele, tá? Então ele, por ser mais velho,
ele passou na minha frente e eu mais novo. Então aqui, como que é esse desempate desse edital aqui, ó? Então vamos supor que empatou. Aí vem lá, ó. A nota final de cada candidato será igual. Aí tá aqui a classificação, desculpa, né? Ó, que vai ter a que eu acabei de explicar para vocês, somatória de título e tudo mais. Então isso eu já expliquei. Tem os recursos, tá bom? Tem os recursos que podem ser feitos. Geralmente o recurso que a gente vai fazer é quando sai uma questão da prova objetiva que não está do jeito que era para ser. A gente tem 5 dias, tá? Então todos os recursos 5 dias, tá bom? Eu acho que eu passei da classificação. Classificação final, eu acho que estava aqui mesmo. Ah, aqui, ó. Era para baixo aqui, ó. Então, se tiver idade igual ou superior a 60 anos, essa é a prioridade número 1 para desempate, tá bom? Então, a pessoa tem que ser superior a 60 anos, que entra na lei do Estatuto do Idoso. Ponto. Dificilmente isso vai acontecer com a gente lá. Geralmente é a partir do item 2. Obter o maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos. Beleza? Então o nosso é esse aqui que vai ser assim. Empatou na prova, empatou no número de títulos, quem tem mais no conhecimento específico? Quem acertou mais? Aí vai ficar na frente. Se empatar no conhecimento específico, o item 3, que é o que tiver a maior idade. Olha que interessante. Então aí o mais velho já vai desempatar. Se acontecer de empatar de novo, aí a gente tem um quarto item aqui que tem a ver com o tribunal do júri, a pessoa que atua como jurado no tribunal do júri, tá bom? E vamos que vamos, turminha. Falamos do recurso, aí vem a nomeação, que se você observar aqui na leitura, ela fica a cargo da prefeitura, tá bom? Fica a cargo da prefeitura, ela vai fazer a chamada na medida que ela for precisando dos funcionários, tá bom? Então não é a toque de caixa entupir a prefeitura de funcionário, não, ela vai chamando gradativamente, tá? Você tem aqui no edital os exames médicos, tá? Só que você não precisa ficar atento a isso, porque quando for homologado o concurso e você for chamado, o telegrama que vai para você já vai para o RH, eles vão dar toda a orientação para você fazer os exames médicos, tudo bonitinho, tá? Para você poder entregar para o setor responsável. O que mais? Tudo que for referente ao concurso, você tem que ficar atento ao site da Indepac, ok? Então eu ficava entrando direto lá no site da Indepac, ou também no semanário de Avaré. Então quando sai alguma coisa, geralmente a galera da educação, ela está sempre atenta e ela já sai, né, informando as pessoas. Então eu me lembro que quando eu fui chamado para diretor, pessoas que eu nem conhecia mandavam mensagem para mim no Facebook, Anderson, você foi chamado, você viu? Eu falei, nossa, eu nem fiquei sabendo ainda. O telegrama nem chegou em casa, o pessoal já estava comunicando, né? Eu me lembro que um amigo meu lá de Sorocaba, o Lucas, grande abraço, Lucas, ele foi chamado para diretor, aí eu peguei e liguei para ele. Aí ele falou, não, para diretor eu não vou. Aí ele foi chamado para supervisor, falou, também não vou para supervisor. Então, ele é diretor lá em Sorocaba e tal, e ele não quis vir para cá. Aí, finaliza. Aí tem as atribuições de cada cargo. Eu acho super interessante você dar uma olhada nas atribuições do cargo, porque, afinal de contas, é o que você vai ter que fazer, né? E muita gente não olha nas atribuições e aí depois entra para trabalhar e se frustra. Então a gente vê muito isso. O de diretor, todos os cargos aqui, ó, tem a explicação de
todos os cargos. Eu fiz especificamente ali do profissional de apoio porque é um cargo novo, tá? Então, eu quis fazer porque eu achei interessante, supervisor de ensino, vice-diretor, tá? A gente tem no edital aqui o que vai cair no conteúdo programático, tá bom? Se você fizer uma observação, é o que sempre cai em provas de concurso, de língua portuguesa e matemática. O que vai mudar aí é os conhecimentos gerais, que a gente tem que ficar atento, e os conhecimentos específicos, tá bom? E aí a gente tem uns anexos aqui embaixo, ó. A gente tem um edital bem extenso, né, ó. A gente tem aqui embaixo os anexos, que está aqui, ó. Então nós temos o anexo 3, que é a declaração para candidato com deficiência. Então, se você é um candidato com deficiência, você tem que imprimir isso aqui e enviar lá no site deles, tá bom? E aguardar para ver se foi validado ou não. Você tem o anexo 4, aqui ó, o anexo 4, que é o formulário de isenção da taxa de inscrição. Então, para você que é de baixa renda, você vai preencher esses dados aqui, tá bom? E vai encaminhar para eles, para validação deles, para ver se você se enquadra ou não nesse perfil, e aí você não precisa pagar a taxa de inscrição. Você tem o anexo 5, que é aqui que é a entrega de títulos, tá? Tem que tomar muito cuidado, colocar o nome, o cargo que você está fazendo ali. Então, se você for prestar para 2 cargos, presta atenção para você fazer o preenchimento dos 2, né? Porque às vezes você vai fazer para diretor e supervisor, você tem que fazer os 2. Quando eu fiz, na minha época, eu tive que mandar pelo correio. Olha como é que foi o meu. Na minha época, em 2022, foi pelo correio. Esse aqui agora, eles evoluíram, ó. É por upload, tá bom? Então você tem que pôr o nome, o cargo, a instituição, o telefone, o título. Então é título de doutor, é título de mestre, é pós-graduação, você vai escrever aqui o que é. Então a minha era educação ambiental, aqui em docência, para educação básica e assim sucessivamente. E aí você assina, aí você faz uma fotinha, recorta, transforma em PDF e sobe ele lá. Aqui, o anexo 6 é para quem é jurado do Tribunal do Júri. Então, pensando aí no desempate. E solicitação de inclusão de nome social. E finaliza o nosso edital. Ok, turminha? Então, eu acredito agora que já vocês estão vendo a minha telinha aí, né? Então, eu me despeço de vocês e a gente vai se falando aí pelo YouTube. Pretendo estar colocando novos vídeos. Peço desculpas aí para o pessoal que segue muito o canal. É que o tempo nosso de professor é complicado, eu acumulo cargo, né? Esse ano, num novo desafio aí na Escola João Teixeira. Um abraço aí para a galera do João Teixeira. E foi muita correria, então não dava tempo de fazer os vídeos, até porque eu tenho a turminha que eu trabalho, né, para concurso, então fica muito desgastante. Então o tempinho que a gente tem, a gente quer dar uma descansada, curtir a família, tá? Mas estamos aí. A ideia do projeto é estar sempre postando vídeo para vocês, vídeo de qualidade, vídeo para entregar aí um conteúdo sempre para melhorar a vida de todos vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, fico por aqui. Um forte abraço e fui. Tchau, tchau.